Bom dia a todos, a todas, a todes. Estamos iniciando o nosso segundo dia do colóquio de investigação crítica em comunicação. É um prazer e uma alegria estar com todos, todas e todes que vão participar dessa nossa sessão de hoje. Nós vamos iniciar com uma mesa onde nós vamos ter dois companheiros, né? Um é o companheiro organizador, fundador da Rede Anlat, professor Efendi Maldonado, e a professora Leila Lima de Souza. Então, a gente vai fazer uma inversão aqui na programação, começando com a Leila e depois o professor Efendi. Então, Leila, eu vou deixar que você coloque o título da tua exposição. Quero agradecer imensamente, Leila, a tua participação, que tem sido já histórica, né, como nossa doutoranda egressa e agora companheira, né, e estendendo aí a rede e os nossos trabalhos para o Maranhão. Então, obrigada pela tua presença, é uma alegria contar com a tua participação nesse evento. A palavra está contigo, Leila. Obrigada, Giane. Quero dizer da alegria de estar participando do colóquio, né? Que eu já participei como estudante, então está aqui reverberando um pouco da minha pesquisa de doutorado, que foi defendida no ano passado. É muito gratificante. E também para falar um pouco do Maranhão, né, do estado em que eu atuo como professora já há algum tempo. Então, quero dizer que estou muito feliz. Também estou entre orientadores, né, entre o Efendi, que foi meu orientador do doutorado, e o Nicolás, que foi o meu orientador no sanduíche, que me acolheu muito bem lá em Barcelona. Tenho muitas saudades do período que vivi por lá. Então, para começar, já estou aqui colocando o tempo para não passar do tempo. Eu vou projetar para vocês, por favor, me avisem se conseguem ver, porque eu estou pelo navegador. Conseguem? Conseguimos sim, Leila, tranquilo. Perfeito. Bom, o que eu trago hoje nessa apresentação é um recorte da minha tese de doutorado, depois eu posso até deixar alguns contatos para trocarmos ideias. Então, eu trago um debate sobre existências comunicacionais, algumas reflexões sobre estratégias de cidadania comunicativa que mulheres de Codó, no interior do Maranhão, mulheres negras, e de Barcelona, na Espanha, têm desenvolvido estratégias e táticas através da comunicação no exercício da cidadania. Primeiro, eu tenho que falar do ponto de partida dessa pesquisa, dizer das discussões norteadoras e reconhecer que a comunicação, ela sempre foi uma praxis de cidadania para a população negra. Clóvis Moura já falava da cultura de resistência para nominar a forma como a população negra se apropriou das artes, da cultura e também da comunicação para enfrentar o silenciamento, para enfrentar o apagamento histórico, intelectual, cultural e artístico dessa população no Brasil. Parto também de uma discussão que já vem sendo desenvolvida há muito tempo por pesquisadoras intelectuais negras brasileiras e também norte-americanas, da cidadania como da arte e da cultura como um lugar de cidadania. E aí eu me apoio no pensamento de Lélia Gonzalez, de Conceição Evaristo, de Sueli Carneiro, também de Angela Davis, de Patrícia Hill Collins e de Bell Hooks. Digo que parto nesse trabalho, nessa investigação, de atravessamentos de opressões interseccionais que compõem a subjetividade dessas mulheres, e essas opressões estão aí, né, localizadas na raça, no gênero, no território e também na dinâmica da migração, e dizer que essas opressões interseccionais, elas são enfrentadas, elas são desestabilizadas a partir das existências comunicacionais que vão sendo criadas nas redes e na rua, em âmbito individual e coletivo, a partir da autonomia comunicacional, do diálogo, da atitude de direcionar a voz, de estratégias para dimensionar mensagens, o que falar, para que público falar, né, que assunto
eu falo para gerar um reconhecimento, uma identificação para mulheres que também passam por essas mesmas opressões. E o cuidado como uma ferramenta de cidadania. E é necessário a gente abrir um parêntese para tentar, né, construir uma outra ótica sobre o cuidado, para além da ótica colonial, da ótica branca que a gente entende como cuidar, entende do cuidado, né, que é uma prática relacionada aos papéis ficcionais de gênero e destinada à figura do feminino, né, aquele cuidado do outro como um sequestro da autonomia, um sequestro de si, da subjetividade, do autorreconhecimento. Aqui a gente entende o cuidado como uma potência de conscientização crítica, como uma ferramenta de cidadania, como uma ferramenta de luta, também baseada em autoras que têm trabalhado o cuidado nessa dimensão, como a Patrícia Hill Collins, como a Audre Lorde, como a Bell Hooks. Aí eu abro um espaço para falar quem são as sujeitas co-participantes dessa pesquisa. Temos a Riandara, que é natural de Codó, uma mulher de 23 anos, estudante de engenharia elétrica na Universidade Federal do Piauí, é produtora de conteúdo digital. Temos a Sofia, que é natural de Codó também, tem 26 anos, é arquiteta, produtora de conteúdo digital. Temos a Dai Sombra, que é uma ativista antirracista de 34 anos, carioca, professora de capoeira através de uma mirada feminina e em perspectiva descolonial. Ela é membro de diversos coletivos lá em Barcelona, mas aqui eu destaco especialmente o Afrofeminista, que foi o coletivo que eu tive muito contato enquanto eu vivi lá em Barcelona, e ela vive há 20 anos na Espanha. Temos a Mirla, que é uma cantora, compositora, baiana, de 27 anos, e ela se apresenta em bares e restaurantes de Barcelona cantando samba. E recentemente a Mirla gravou um disco autoral, seu primeiro disco, e está fazendo muitos shows lá na cidade. E temos a Mariana, que é uma jornalista paulista de 35 anos, pós-graduada em comunicação, ativista, professora. Ela é uma das fundadoras do coletivo Afrofeminista e mora na Espanha há quase 10 anos. Dizer também que a noção de cidadania comunicativa que nós nos apoiamos nessa pesquisa, ela parte da perspectiva racial e de gênero, porque a gente precisa entender também, a partir de alguns estudos, por exemplo, do que Bell Hooks comenta, né, do que Bell Hooks enfatiza, que desde criança nós mulheres somos socializadas a partir de modelos e hierarquias de um falar feminino, um modelo ideal de falar, sobre o que falar, a partir de que tom de voz destinado para as mulheres. Junto a isso, há também uma imposição do silêncio relacionada à raça. Quando a Grada Quilomba, ela rememora, né, e ela faz uma analogia com a máscara, as máscaras que os escravizados eram obrigados a utilizar no momento da plantação, da colheita da plantação, para não se alimentar da plantação, ela rememora essa máscara e faz uma analogia sobre as máscaras do silêncio que são impostas também pela lógica colonial. Quando a gente une essas duas categorias, da raça e do gênero, as mulheres negras elas são duplamente afetadas por essas hierarquias do falar. Então, compreender a cidadania a partir da perspectiva racial e de gênero faz com que a gente rememore, com que a gente entenda, né, e demarque também o lugar, até relembro que a Giane colocou ontem no chat, do corpo como uma potência de presença, né? E aí me fez pensar muito sobre isso. Exatamente, as vozes mulheres negras na resistência, na desestabilização e no enfrentamento das políticas de silenciamento. Aí destaco a articulação política em toda a América Latina desenvolvida por mulheres negras, do movimento negro, em torno de reivindicações comuns, das escrevivências que já foram citadas ontem pela Elânia, né, da Conceição Evaristo, quando fala que é uma escrita marcada pela vivência, pela experiência da condição de ser mulher negra, dos saberes corporais e estéticos, a forma como a população negra vai construindo saberes sobre o corpo, sobre a estética, ressignificando padrões e também construindo um poder, né, sobre o corpo.
e do cuidado como essa dimensão política de luta, de resistência e de enfrentamento pedagógico e epistêmico. É necessário também dizer que esses exemplos todos que eu trago a partir de agora, eles estão baseados numa lógica também do cuidado. Um cuidado que parte dessa autoconsciência pessoal, né, dessa emancipação pessoal, e que também estimula práticas coletivas de economia colaborativa, de autonomia comunicacional. Aqui nós temos alguns exemplos de algumas narrativas produzidas pela Riandara no Instagram. E aí dá para perceber a utilização de vídeos tutoriais para ensinar como cuidar do cabelo. Também necessário destacar que esses vídeos tutoriais são todos produzidos, editados por ela, né, numa dinâmica de autonomia comunicacional, e que depois os softwares gratuitos que ela utiliza, ela também estabelece ali narrativas sobre como utilizar esses softwares para melhorar a comunicação, para ressaltar, para disseminar essa comunicação, para tornar essa comunicação de fácil acesso, estimulando outras mulheres. E aí é necessário também dizer que dentro dessa ótica, né, da construção dos tutoriais, do cuidado de si, dessa emancipação pelo autoamor, né, pelo corpo, há também uma lógica possível de uma economia solidária, sustentável, colaborativa, porque vem de uma ótica do faça você mesmo, faça com produtos que tem em casa e resgata, né, os saberes aprendidos com as mães, com as avós, com as tias e que são passados de uma geração à outra. Né, saberes que também são compartilhados dentro dessa rede. Além disso, todas essas receitas que ela vai compartilhando a partir de stories, ela uniu todas elas num livro que se chama Guia Básico, o Manual da Cacheada, que é um livro que está para download gratuito, e nesse livro, que também foi todo produzido por ela, foi todo diagramado por ela vai retomando todas essas receitas que ela dissemina aí nas redes sociais. Aqui um outro exemplo também nesse sentido, dos tutoriais que são realizados pela Sofia, né? Além do tutorial de como cuidar, de como valorizar, de como entender a estética do cabelo crespo e cacheado, ela também, a partir de uma narrativa pessoal, da experiência dela, da escrevivência dela, vai também relatando os desafios de passar pelo processo de transição capilar, que não é só um processo de deixar de alisar o cabelo, né? É todo um processo de reconhecimento de si, muitas vezes também um processo de reconhecimento racial, né, para muitas dessas mulheres. Uma outra dimensão da comunicação que entra dentro dessa dinâmica é o uso da comunicação para driblar lógicas algorítmicas, para de alguma forma refletir e debater sobre o racismo algorítmico. Aqui nós temos alguns exemplos. Esse primeiro de uma pesquisa que a Sofia fez no Google de cabelo feio versus cabelo bonito, e aí quando ela coloca cabelo feio no Google, aparecem cabelos crespos e cacheados, no cabelo bonito, cabelos loiros, lisos, e aí ela estimula o debate, né? Por que será que isso acontece? Esse do meio, que é um exemplo do filtro Maravinegra, já é de conhecimento que os filtros do Instagram, eles reproduzem uma lógica supremacista branca, né, de um ideal branco de beleza. A partir do momento que você abre o filtro, o nariz é afinado, alguns traços são suavizados, e isso incomodava muito a Sofia e a Riandari juntas. Elas pensaram na criação de um filtro que valorizasse a pele negra, que não estourasse, né, que realçasse as cores e os vários tons. Então, nessa publicação em específico, ela está falando das 100 mil impressões, 100 mil compartilhamentos que o filtro tinha tido até esse exato momento. E aqui um outro exemplo de alguns casos de violência racista que são disseminados em redes sociais, mas que não encontram espaço nos meios de comunicação tradicionais para serem debatidos, e aí
faz com que a gente pense, né, nesse assunto, como que o assunto vira pauta e também agenda diária, né? E aqui nas redes sociais, principalmente na ferramenta Stories, elas utilizam esses espaços para fazer com que não caia no esquecimento, para chamar a atenção sobre os canais de denúncia e também para gerar uma pauta diária, para gerar uma pauta cotidiana, né? Falar sobre o racismo, denunciar e também fortalecer pessoas que tenham passado por algum caso de violência racista e não saibam como reagir, como responder. Um outro exemplo que também dialoga ontem com a apresentação da Elânia é da performance. Como que a performance aparece também como uma ferramenta política de cidadania e de comunicação. A lógica do performar cidadania, né, como o Martim Barbeiro também vai pontuar. Aqui nós temos 3 exemplos de publicações em que Riandara e Sofia rememoram violências racistas, ofensas racistas que escutaram durante a vida, e a partir da performance elas vão colocando o corpo, né, como um elemento de reivindicação, como um elemento de presença política e cobrando, né, respeito à existência como esse do meio, em que no Dia da Consciência Negra de 2020, 20 de novembro de 2020, ela faz um ensaio em que cobra a existência, né? Eu existo, e fala que nascer negra retinta já fez com que ela soubesse, né, já demarcou ali um lugar que ela pertenceria nessa sociedade brasileira, mesmo tendo sido criada dentro de uma família que trabalha de uma forma positiva as negritudes, né, as identidades raciais. Nesse outro primeiro exemplo aqui, ela está com o cabelo sem finalização e vai rememorando algumas das violências racistas que ela escutou e vai também pontuando quanto essas violências geram de adoecimento emocional, psicológico para mulheres negras, para pessoas negras. E nesse da Sofia eu acho muito interessante porque ela vai falando de um processo de infantilização da mulher negra a partir de padrões de beleza que são expostos na TV. E nesse ponto ela se aproxima de Lélia Gonzalez, a Lélia falando do processo de infantilização a partir do sequestro da fala, né? A forma como mulheres negras elas são faladas em terceira pessoa. E aí Sofia, né, estabelece também essa reflexão da infantilização pelos padrões de beleza, a forma como, para se reconhecer como uma mulher adulta, madura, você precisa ter um certo tipo de cabelo, uma certa postura que vem com esse cabelo, né, com a cor do cabelo, com a textura do cabelo. E uma reflexão sobre a arte e a cultura como lugares de resistência e de existência marcam a nossa reflexão sobre as formas que as mulheres de Barcelona encontraram para produzir comunicação e assim, né, reivindicar a cidadania. É necessário dizer que todas elas, né, têm se apoiado nessas ferramentas da arte, da cultura, e tem aí trabalhado novas formas de participação e de construção do sentido político, o que também não é novo dentro da dinâmica de articulação e de mobilização de mulheres negras. Patrícia Hill Collins já falava sobre isso, a forma como, através da dança, da música, da poesia e das artes, as mulheres vão resistindo às imagens de controle e construindo lugares de existência, de resistência. A Evaristo também, a Conceição Evaristo, fala muito da arte e da cultura como táticas de resistência histórica para a população negra. E, dentro dessas táticas de resistência, o movimento negro, né, ele vai se apoiar na arte e na cultura no desenvolvimento de ações educacionais, como propõe a Nilma Lino Gomes. E é exatamente dessa apropriação do movimento negro da arte e da cultura, a possibilidade, né, de construir espaços de formação política e de educação, que eu trago esse exemplo da Mirla.
lá cantora em Barcelona, quando ela fala que no momento em que ela era criança, ela tentava de todas as formas passar despercebida, tentava esconder seus traços porque ela se sentia muito feia, se achava muito feia. E aí ela começa a vestir as roupas dos irmãos, né? Ela começa a se vestir como os irmãos dela. Só a partir do momento em que ela entra em contato com o movimento negro, o rap, o hip hop, né, começa a fazer parte, né, dessas atividades educacionais, ela começa também a questionar os tipos de violência que ela viveu e a confrontá-las. Dentro dessa dinâmica, a gente também cita a capoeira utilizada como uma estratégia, uma tática de resistência na dimensão antirracista, também para se pensar nas múltiplas perspectivas do feminino. Aqui eu trago um exemplo da Dai Sombra, que ela tem utilizado a capoeira a partir dessa filosofia de entender as particularidades, o respeito à diversidade e às diferenças. E eu acho genial no momento em que ela fala das diferenças, da diversidade a partir da ginga, né? Ela diz que todos nós temos uma autoconsciência corporal que é diversa, que é diferente uma da outra, porque ninguém ginga igual, né? Ninguém tem uma noção do corpo parecida com a da outra pessoa. E aí, quando ela passa a compreender essa filosofia, né, colocar que a anatomia é diferente, que a consciência corporal é diferente, ela também chama a atenção de pessoas não negras, não latinas, que a luta antirracista, a luta antissexista e a luta contra a xenofobia é de todos, né? Então, acho que utilizar a capoeira nesse sentido é uma ferramenta de potência e também de aquilombamento que a Dai encontrou para produção de cidadania. E aí eu abro também um parênteses, acho que ainda tem um tempinho, para falar de uma metáfora que a Conceição Evaristo usa, que eu acho também fantástica, que inclusive está num vídeo da Copene do ano de 2020, que ela faz uma analogia do jogo da capoeira, que ela diz que no jogo, né, no momento ali de embate entre o opressor e o oprimido, a luta não se dá entre iguais, mas a ginga, a manha, a estratégia faz com que o oprimido, né, ele encontre ali, sabendo também dos pontos fracos do opressor, ele encontre um momento ali que o opressor se encontra, né, desconcentrado e pega ele de surpresa. Então, eu acho que é exatamente esse jogo, esses jogos de resistência que se colocam de maneira muito potente em todos esses exemplos que eu fui trazendo, né? Uma outra estratégia e tática cotidiana dessa produção de cidadania é se apropriar da linguagem do opressor, é uma defesa que se dá através da linguagem. A linguagem é tanto essa arma de opressão, como também esse espaço para construir táticas discursivas. Aí também eu rememoro a Patrícia Hill Collins, quando ela fala do mecanismo de autoproteção, quando ela diz o seguinte, que as mulheres negras, elas observam, elas refletem, elas analisam as armas do opressor, elas se apoderam dessas armas, conhecem a fundo essas estratégias e secretamente elas vão construindo táticas de combate, elas vão construindo táticas de resistência. É exatamente isso que aparece nessas dinâmicas produzidas por essas mulheres, né? A linguagem para enfrentar os mecanismos de poder, para poder nominar o que não foi nomeado, para ressignificar as categorias discursivas, né? E a linguagem... Está me ouvindo? Passei. Precisamos que tu dê uma sintetizada daí para ir finalizando. Pois eu vou passar já para esses dois exemplos. E aqui eu trago o exemplo da autodefesa intelectual antirracista, que é um espaço criado por mulheres de Barcelona para treinar pessoas que tenham sofrido violências racistas
que não souberam responder, né? E aí essas violências elas são rememoradas e são criados espaços para que essas pessoas possam treinar respostas e também de fortalecimento para que elas possam buscar ajuda, né? Para que elas possam denunciar essas violências racistas. Toda essa atividade ela é fundamentada no Teatro do Oprimido, de Augusto Boal, e é um espaço de acolhimento também, um espaço seguro, né? Um treinamento a partir da linguagem. E aqui essa frase também que eu acho genial da Dai, quando ela diz: eu só consigo me defender através da linguagem, para demarcar a estratégia dela de aprender ao máximo o idioma, né, o espanhol, e depois o catalão, porque para ela entender minimamente a linguagem, né, do opressor faz com que ela consiga se defender em cima dessa linguagem. E aí, já finalizando, as considerações finais, eu trago que essas mulheres vão criando maneiras de comunicar suas realidades, de evidenciar suas vozes, disputar lugares, né, e assim nominar a realidade. Ao tempo em que elas vão se defendendo das opressões interseccionais, elas também vão construindo resistência numa perspectiva individual e também coletiva, vão praticando o exercício do amor, com essa potente ferramenta de consciência corporal e na ótica, né, do cuidado como uma pedagogia, uma episteme. E a música, o teatro, a capoeira são experimentações de autonomia comunicacional que são criadas para existir discursivamente na e pela comunicação. Então, muito obrigada, deixar aí meu contato se alguém quiser trocar uma ideia, compartilhar algum material. Obrigada, Leila. Belíssima apresentação. Vamos passar agora, sem mais delongas, a apresentação do professor Effendi, mas antes eu queria dar uma notícia que é muito feliz para nós, né? Da Rede Anlat, do Grupo Processcom. A gente tem esse ano, no Prêmio Luiz Beltrão 2022, a indicação, aliás, na verdade, 3 indicações de membros da Rede Anlat, né? Primeiro, o Grupo Inovador Amazon. O segundo, pesquisador emergente Celso Porto. E o terceiro, justamente o que vai falar agora com a gente, o Prêmio Maturidade Acadêmica, que é o professor Effendi Maldonado. Então, uma alegria para nós, né, essa indicação, o reconhecimento desse trabalho de anos aí, né, em frente à Rede Anlat e às nossas outras, os nossos outros espaços, né, acadêmicos. Obrigada, professor Effendi. Então, a palavra está contigo. Obrigado, colegas. Todos esses reconhecimentos, tanto para o grupo da Alice, que comentou ontem, quanto para... Fico muito feliz pela Leila, que está aqui, né? Indicada como uma das melhores teses de comunicação 2021 da área de Ciências da Comunicação. Parabéns, Délia, fico muito feliz por ti. É algo que também nos gratifica e nos fortalece. E hoje, então, eu queria colocar nesta fala algumas considerações transmetodológicas para problematizar conjunturas tecnofascistas. Temos aproximadamente 6.283.000 seres humanos vítimas da Covid-19. Mais de 6 milhões de pessoas. No caso do Rio Grande do Sul, temos aproximadamente, estamos perto dos 40.000 óbitos. Os Estados Unidos superaram mais de 1 milhão de óbitos. Vocês sabem que a população dos Estados Unidos é menos de 5% da população mundial. E tem 1/6 dos óbitos. E aí, então, encontramos elementos de complexidade que são importantes de considerar nos nossos trabalhos. Esta reflexão tem como objetivo atualizar articulações teórico-metodológicas para problematizar processos comunicacionais e midiáticos no início da terceira década do século XXI. Inaugurada pelo cataclismo pandêmico em combinação com a ampliação e o fortalecimento de ideologias neofascistas,
supremacistas, racistas, xenofóbicas, aporofóbicas, misóginas e genocidas. A formação econômica, social, cultural desses processos é o tecnocapitalismo neoliberal financeiro, modelo de funcionamento hegemônico na Terra que tem fomentado e promovido a lógica da guerra contínua, de quinta geração, em benefício do complexo industrial, informacional, militar, financeiro. Aqui eu quero prestar a minha homenagem a Julian Assange, vítima desse complexo que atualmente está nos porões das prisões da Grã-Bretanha, por exercer o jornalismo e brindar para toda a humanidade informações estratégicas sobre as massacres no Iraque e no Afeganistão. Lembremos, de acordo com importantes universidades estadunidenses, que mais de 1 milhão de mortos no Iraque, fruto da famosa guerra contra as supostas armas de destruição massiva. Todas invenções simbólicas para fomentar a lógica da guerra. Nesse contexto, as guerras contra o terror, entre aspas, contra as drogas, entre aspas, contra os radicais islâmicos, contra os povos latino-americanos, contra toda a política ou modelo que não seja subserviente do fundamentalismo de mercado. E quando falo de fundamentalismo de mercado, é um conceito que foi trabalhado não só pelos pensamentos críticos das esquerdas, vai ser o Joseph Stiglitz, vai ser o George Soros, grandes pensadores e estrategistas capitalistas que vão chamar a atenção sobre o caráter destrutivo desse fundamentalismo de mercado. Esse fundamentalismo de mercado provocou e foi uma das causas centrais do êxodo, da migração de milhões de pessoas dos países latino-americanos na virada do século XX para o século XXI. Quando estudamos migrações, estudamos o drama das pessoas que têm que sair da sua terra para procurar uma alternativa de sobrevivência, temos que pensar que esse fundamentalismo de mercado gerou essa situação extrema de pobreza em sociedades, inclusive colocando o caso argentino, né, na virada do século, que tinham das melhores condições de IDH na nossa América. Então, essa política de violência contra os povos latino-americanos, contra toda a política que confronte o fundamentalismo de mercado, tem sido o eixo estratégico dos conflitos gerados pela OTAN e pelo Pentágono. Foi curioso que hoje, às 8 da manhã, que estava no meu gabinete de pesquisa, a Microsoft me bloqueou o Word lá no computador do gabinete quando estava colocando estas palavras-chave, né? OTAN, bases militares estadunidenses no mundo, que chegam a 789 bases militares presentes em todos os continentes. A pergunta é, para que tanta base militar? Para que tanto armamento destrutivo? O que lógica é que permite que isso aconteça e seja naturalizado? Aqui no Brasil temos 2 bases militares, não é tanto, mas temos países como a Colômbia com 7 bases militares, Honduras, Porto Rico, etc., 9, 8, 7 bases militares. E os casos piores são nos países que foram derrotados na Segunda Guerra Mundial. Se nós pensamos a Itália, a Alemanha, o Japão, são dezenas de bases militares. Então, seria interessante que quando informam nossas mídias, coloquem esses elementos do real nas suas análises sobre o conflito atual em 2022. Na fase atual, na qual o apocalipse nuclear se atualiza e alcança níveis de tensão máxima, dado o propósito do complexo estadunidense de não aceitar o processo de avanço tecnológico, industrial, comercial, financeiro e militar da China, como potência que vai superando os Estados Unidos em todas as ordens, e a necessidade imperial de quebrar o processo de desenvolvimento cooperativo entre as economias da Rússia e da União Europeia, em especial da estratégica cooperação econômica entre a Alemanha e a Rússia. Lembremos que este ano foi proibido
o segundo gasoduto que estava por inaugurar-se, já construído no Mar Báltico, mais de 1.000 quilômetros de gasoduto, que ia funcionar servindo a Alemanha e a União Europeia. Então foi bloqueado uma construção feita. O projeto da Rota da Seda, que já tem trens que chegam até Hamburgo, na Alemanha, desde a China, todos esses projetos são causas, são razões, esses bloqueios de destruição de economias que sejam economias que começam a cooperar numa outra ordem. Então, em sintonia, essa estratégia de quebra, em sintonia com o propósito de destruir o poder russo, tanto como aliado da União Europeia, quanto como ator central na estruturação de um macromercado euroasiático. É nessas condições que a geopolítica mundial se configura de modo preocupante em termos de potencialidade de confrontações entre as potências militares como indicadores de intensidade e abrangência globais, e a consequente potencialidade de destruição massiva da humanidade. Cabe incluir nesse processo destrutivo as estratégias de devastação do meio ambiente que importantes atores econômicos com poder transnacional executam contra as formas de vida natural no planeta Terra. A América Latina, América e o Caribe são hábitats cruciais para nosso trabalho de produção de conhecimento e transformação do mundo. Nesse contexto, as atividades pela construção de comunidades, coletivos, redes e instituições críticas, vigorosas, estratégicas, solidárias e decisivas são centrais para a geração de conhecimento científico. Construir fortalezas de conhecimento, construir comunidades e campos de conhecimento autônomos com capacidade de produzir pensamento estratégico é um aspecto crucial de nossos trabalhos. Essa é uma ação de cidadania científica que nos organiza estrategicamente. Sem fortalezas de conhecimento transdisciplinar e transmetodológico, dificilmente caminharemos na estruturação de sociedades dignas, justas, igualitárias, democráticas, potentes e felizes. Por isso, o trabalho de constituição, formação, consolidação e melhoramento de grupos, núcleos, equipes, centros e fundações é chave para o desenvolvimento de um campo científico crítico emancipador. Olha, se observamos os Estados Unidos configurando-se finais do século XVIII, como nas suas estratégias, uma das ações principais foi a construção dessas fortalezas de conhecimento, dessas fundações, dessas universidades, desses institutos, desses grupos, sem prejuízos, sem preconceitos, sem limitações, procurando fazer aquilo que era considerado como impossível na época. Nós aqui na América Latina precisamos avançar, precisamos consolidar, constituir essas fortalezas de conhecimento. Na realidade latino-americana de campos científicos frágeis ou inexistentes nas ciências da comunicação, é urgente e necessário promover, apoiar, contribuir, fortalecer e desenvolver comunidades de pensamento, de produção teórica, de produção epistemológica, de produção empírica e de pesquisa comprometida, ética e politicamente transformadora. As mudanças são imprescindíveis na região. A região exige e demanda. Entre essas mudanças, a renovação e transformação comum e educativa é indispensável. Não é pertinente nem correto continuar apoiando modos e formas de educação utilitaristas, mecanicistas, bancárias, competitivas e individualistas. Esses modelos, que são preponderantes na fase atual, condicionada pela perspectiva neoliberal, são uma farsa universitária. Temos centenas de fábricas de diplomas aqui no Brasil. No contexto da América Latina é similar. E tudo isso é um engano para os jovens, porque não permite uma existência digna, não permite realmente ter conhecimento forte, tanto economicamente nas suas micro e mesoeconomias,
quanto no seu papel de decidir o futuro das formações sociais nas quais estão inseridos. Ao condicionar a produção de conhecimento aos interesses de oligarcas e monopolistas que geram exclusões e restrições nos mercados de trabalho, agentes e profissionais impedidos de participar nos mercados, como também formações profissionais redutoras por tecnicistas, marqueteiras, apologéticas da sociedade do consumo, das problemáticas que necessariamente deveriam trabalhar no campo da comunicação e das mídias. A ruptura epistemológica que a investigação crítica faz requerer avançar, atualizar, aprofundar, aperfeiçoar e fortalecer a perspectiva transmetodológica que dá consistência a combinações, atravessamentos, misturas, renovações e reformulações de propostas, modelos, estratégias, táticas, procedimentos, compreensões e experimentações metodológicas. Nesse sentido, a reflexão epistemológica das experiências, processos, formulações e pensamentos latino-americanos em comunicação mostra que as articulações sociossemióticas, econômico-políticas, estético-tecnológicas, tecnopolíticas, elas têm um potencial, têm uma capacidade de articulação transdisciplinarmente de várias áreas, de várias teorias, de várias vertentes, que realmente apresentam resultados muito promissores para a pesquisa em comunicação. Falamos aí desde a experiência em Buenos Aires dos anos 60, de Liceo Verón e seu grupo, como as experiências de articuladoras críticas de Smukler, Matelar e toda a vertente matelartiana que nos ofereceu essas alternativas de crítica sistemática do globalitarismo. E falamos também dessa articulação transdisciplinar feita por Jesus Martín Barbero e toda a vertente barberiana na América Latina. Precisamos, portanto, dar continuidade ao trabalho intenso, sensível, apaixonado, compromissado de produção de conhecimento estratégico. Investigar as investigações, não só visitar revistas e fazer revisões de literatura insuficientes com critérios enviesados e condicionados pela lógica da competitividade funcional, utilitarista, subserviente. Formar pensadoras e pensadores que em todos os processos e projetos questionem as ideias, as noções, os conceitos e os argumentos, que estudem em profundidade, com interesse, respeito e espírito crítico todas as propostas e argumentos relevantes, de todas as vertentes pertinentes às suas problemáticas. Os desafios, as contradições, os conflitos e estruturações que a existência no mundo atual configura exigem do trabalho educativo, científico e cidadão fortalecer os diálogos entre teorias, estratégias, metodologias, culturas de produção de conhecimento e assim confrontar a lógica de destruição, da violência, da mediocridade, da plutofilia, da aporofobia, do racismo, da xenofobia, do supremacismo, da violência em suas múltiplas expressões e realizações. Então, colegas, essas premissas transmetodológicas que situam a vida na Terra, a vida da espécie humana e de todas as espécies como uma premissa central de respeito para nosso trabalho, esse desafio de transformar o mundo, mas não transformar o mundo a partir de receitas ortodoxas, de receitas enquadradoras das problemáticas que a humanidade tem. Transformar o mundo numa perspectiva renovadora. A investigação como aspecto central do trabalho educativo, desde a pré-escola até o pós-doutorado. Sem investigação, sem pesquisa, não é possível aprender. A necessidade de construir teorias, por mais que seja um pequeno projeto, um projeto operativo, um projeto de iniciação científica, é necessário construir teorias. E essa construção é concreta. Ficamos muito felizes quando constatamos, tanto em Roraima, quanto no Tocantins, quanto no Nordeste, quanto aqui no sul do Brasil,
como nossos projetos estão e são fecundos. Ontem escutávamos a Alice, escutamos aos colegas da Rede ANLAT, que trabalham na Argentina, na Venezuela, no Equador, no Uruguai, etc. E observamos toda essa potência quando se trabalha as teorias, não como dogmas, as teorias como elementos para questionar, para problematizar, para atualizar, para construir uma montagem própria. Os bons sensos, esses diálogos que observamos com as comunidades indígenas, com aqueles estigmatizados pelos seus corpos, pela sua existência, pelas suas opções de diversidade. Então, os bons sensos culturais, essa necessidade de ruptura epistemológica com as ortodoxias, com esse senso comum acadêmico que repete todos os dias aquilo que foi colocado como facilismo, esses bons sensos, essas sabedorias ancestrais, essas sabedorias juvenis, são necessárias de que estejam presentes no nosso trabalho. A distinção, o nosso campo, a comunicação, a articulação em ciências da comunicação. Não pretendemos, não procuramos uma ciência absoluta, uma ciência pura. A razão pura do Kant não tem sentido, tem que ser mestiça, tem que ser misturada, tem que ser reconstituída, tem que ser atualizada constantemente. A necessidade de problematizar os métodos, beber de todos esses métodos, nutrir-nos dos métodos antropológicos, dos métodos semióticos, dos métodos sociológicos, dos métodos que nos colocam nas diversas áreas do conhecimento. Olha como é imprescindível, ontem nos falava o Gabriel Kaplun e o Sérgio Amadeu da Silveira nos ensina todas as semanas aqui como pensador, desconstrutor dos algoritmos, a necessidade desse diálogo com os matemáticos, com os programadores, da presença desses pensamentos e desses métodos para desmistificar, para desnaturalizar o algoritmo como um ente abstrato, sideral, que chega e condiciona e passa e atravessa nossas vidas. Então, essa necessidade crucial de problematizar métodos. Somos formadores e formadoras e nos estamos formando, eternos aprendizes, como diria Vinícius de Moraes. Então, a formação é um desafio que realmente dá sentido aos nossos trabalhos. É muito gratificante constatar na caminhada destas décadas essas formações vigorosas, essas formações que renovam, essas formações que mudam, que transformam realidades. O concreto, a pesquisa do concreto, a teorização do concreto, porque o concreto, a complexidade do concreto, é nossa aspiração. Não estamos para descer para o campo, não estamos pensando em que a realidade, a empiria, o mundo, são algo inferior à nossa especulação abstrata. Pelo contrário, nosso trabalho, nossos pensamentos estão por esse desafio do concreto e da transformação do concreto. E, finalmente, então, para fechar, essa necessidade de que tudo aquilo seja articulado epistemologicamente. A epistemologia não como uma teoria do conhecimento abstrato. Sim, precisamos de teorias do conhecimento e de teorias de conhecimento produzidas em todos os continentes. Mas a epistemologia tem que ser um agir, uma dimensão, uma existência viva que permita atravessar todas as dimensões, todos os níveis e todas as existências de produção de conhecimento. Muito obrigado, colegas. Obrigada, professor Effendi. Então, agora a gente passa para a fala, na verdade, as colocações dos colegas. Então, quem quiser se inscrever, né, colocar questões, fazer reflexões. Aqui eu estou vendo que a professora Anísia já está com a mão levantada, então vamos começar pela Anísia. Pode falar. Obrigada, Anísia. Então, bom dia. Eu me sinto tocada pelas duas falas, justamente porque abordam questões de minorias, né?
E então, para Leila, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre pensando nas singularidades dessas mulheres negras, as diferenças de opressões e de preconceitos entre Brasil e Espanha, o que tu percebeu. Me pareceu um pouco que, talvez pela formação, que as mulheres da Espanha tivessem mais condições ou estivessem mais engajadas, mas eu posso estar errada. E para o Effendi, esta questão sobre a abordagem das mídias é, obviamente, muito importante para a comunicação. E eu fiquei pensando que, para além da divulgação científica, me parece que cada vez mais os pesquisadores têm um papel importante de incidir sobre as mídias, né? Então, eu queria que tu me falasse o que tu pensa sobre quais as armas desses pesquisadores do Brasil hoje, ou como os pesquisadores podem incidir mais diretamente sobre a produção midiática para que ampliem as perspectivas de abordagens das temáticas, das pautas, né? E enquanto tu falava, eu fiquei pensando muito na possibilidade de pesquisas que fizessem parcerias com as mídias. Eu sei que tem toda uma questão ideológica de financiamento e tudo mais, mas me parece que uma pesquisa, que um avanço mais direto no contato com as mídias poderia ser uma saída. Gostaria que tu falasse sobre isso. Leila, pode começar. Então, nas diferenças de opressões, né? Lá em Barcelona, além da dinâmica racial, existe também a defesa, né, de serem mulheres latinas. Então, tem até uma fala da Day, quando ela diz o seguinte: lá no Brasil eu só precisava defender a minha negritude, aqui eu preciso defender a minha negritude e a minha brasileiridade, né? E eu acredito que isso apareça mais. Tem uma questão geracional também, né? Que as mulheres lá de Barcelona, elas têm uma formação política mais instigada pela participação nos coletivos, por conta da participação em ONGs e todo um trabalho que elas desenvolvem lá de fortalecimento, de auxílio a outras imigrantes caribenhas, dominicanas, enfim, elas estão sempre fazendo atividades formativas, né? Eu acredito que isso amplie muito, né, essa visão política e demarque aí essa diferença, e também a questão geracional, que elas são mais velhas que as mulheres do Maranhão, né? São mulheres mais jovens, mulheres adentrando ainda, ocupando muitos espaços universitários, inclusive a gente consegue também identificar essa diferença, né? A partir do momento em que elas conseguem conquistar esse lugar dentro da universidade, o quanto que ocupar esse lugar gera também alguns elementos de tensão, né? Ao mesmo tempo em que elas ampliam ali algumas reflexões, elas também questionam o racismo nos currículos, elas questionam a falta de profissionais negros. Então, eu acho que das diferenças, e dentro do Brasil, acho que as diferenças se estabelecem mais através da ótica do colorismo, né? Porque eu tanto tive contato com mulheres negras de pele clara, como também com mulheres negras de pele retinta. E as de pele negra, de pele retinta, obviamente, sofrem muito mais violência, são seguidas em lojas, né? Estão sempre sendo apontadas, questionadas, inclusive da capacidade profissional, mesmo tendo um curso superior que já coloque elas ali, né, na competência do desenvolvimento daquela função. E, inclusive, tem um depoimento na tese que uma fala do policiar. Eu estou sempre me policiando, porque é um espaço que eu ocupo, mas parece que ele não me está garantido. E aí essa palavra também pode nos dizer muito, né? Acho que era isso, prof. É isso? Desculpe, Certo, então
Obrigada, pode, professor Effendi. Obrigado, Nícia. Obrigado a 63 colegas e colegas que estão presentes neste horário, em vários climas, né? Dependendo, imagino que na Venezuela, na Colômbia deve estar mais quentinho, principalmente em Cali, em Bogotá deve estar como aqui no sul. Foi muito legal observar como ontem chegamos a ter 84 colegas presentes, não para um festival de superficialidades, sino para pensar questões profundas. E, Nícia, tu coloca algo que nos nossos projetos atuais é algo central, né? A problemática educomunicativa, que eu estou falando como comum em educação, né? Colocando primeiro comunicação e educação. Lembro dos debates da Maria Aparecida Vacega com o Ismar de Oliveira. Então, o que vai primeiro, educação ou vai primeiro comunicação? Se estamos no campo da comunicação, então, como é importantíssimo, né? Essa pesquisa e esse conhecimento dos processos comunicacionais. E aí, nossa formação e nossa inspiração e nossa aprendizagem com a vertente matelar, quando eles, já nos anos 60, também no Chile, esse Chile em transformação, pesquisavam as fotonovelas, pesquisavam esses gêneros populares de consumo midiático das pessoas mais simples, dos círculos operários, das trabalhadoras e trabalhadores informais. Então, essa necessidade de abordagem desses processos que são decisivos, ou seja, a existência autoritária brasileira destes últimos anos, não é possível explicar sem essa presença como matrizes culturais profundas de formas que impregnam a vida das pessoas no seu cotidiano. Então, o fato de termos pesquisado telenovela, de termos pesquisado programas radiofônicos sobre o campo, de nos importarmos com tudo aquilo que afeta, que decide, que fabrica essas sensibilidades e esses modos de preconceitos e também de pensamentos, de decisões das pessoas, é algo muito importante. Então, esse não estabelecer dicotomias entre uma dimensão epistemológica que assuma o desafio da comunicação mundo e esse necessário trabalho no dia a dia com as questões mais simples. Eu lembro quando me colocaram como impossível trabalhar com crianças numa das favelas de São Paulo e crianças femininas. E eu assumi o desafio e para mim foi fantástico, né? Dos mais importantes aprendizados epistemológicos foi com essas crianças. Comprovei e constatei que crianças de 9 e 10 anos tinham a capacidade de fazer desconstruções metodológicas importantíssimas. E o trabalho com os indígenas, né? Tu vê a Cusicangue, Rivera Cusicangue, que foi citada por algumas colegas, uns colegas, ele expressa algo que, quando cheguei em São Paulo, era uma heresia, e eu falava das epistemologias autóctones. Hoje observamos que essas epistemologias dos povos originários, dos vários setores, vão adquirindo uma presença, não só na sua vida, que é uma presença secular, sino também uma presença na academia, uma presença em espaços importantes. Então, quando criticamos as mídias, quando trabalhamos com as mídias, porque também é importante saber produzir, e nisso tem sido crucial esse conhecer as narrativas, as lógicas, a produção audiovisual, a produção radiofônica, a produção jornalística. Sabemos que esse trabalho do dia a dia da educação e do papel que as mídias, porque independentemente de nossas vontades, tanto as mídias analógicas já no século XX, quanto as mídias digitais hoje, elas estão levando adiante um tipo de pedagogia.
não é simplesmente, sabe, é consumo econômico, é um modo de estar no mundo. O Pedro Gilberto tem trabalhado sobre aquilo, essas novas configurações, esse novo ethos em termos do Muniz, ou seja, são essas relações nas quais o nanocomputador, esse chamado telefone, muito mal chamado telefone, né? Esse nanocomputador que está presente nos nossos sonhos, nas nossas expectativas, que entramos e ele nos atravessa. Então, tudo aquilo tem que ser trabalhado pacientemente em vários projetos, em distintos projetos. Então, trabalhar com as escolas, como em São Paulo se fez muito bem, mas trabalhar também nos nossos desafios e nas nossas atividades. O TikTok na nossa vida familiar é crucial. O desafio e a confrontação e o aprendizado com o TikTok. O dispositivo WhatsApp aqui nos tem salvado das burocracias de forma impressionante. Então, são questões e são processos, e são articulações, e são algoritmos que precisamos estar conhecendo, experimentando, aprendendo, desconstruindo e trabalhando. Temos agora o professor Lan, também, que quer contribuir. Pode falar, professor. Fendi, é um prazer ouvir você. E, enfim, você, nessa sua breve exposição, mas muito consistente, você cruza o universo aí da educação, da comunicação, da informação e numa perspectiva, portanto, aí talvez transdisciplinar. Enfim, o fato é que nessa discussão eu fiquei acompanhando o debate sobre a crítica que você faz a existência hoje de um tecnofascismo, enfim, de novos mecanismos, né, do processo de difusão, fortalecimento de uma ideologia neoliberal, neofascista, especialmente no Brasil. Isso fica bastante evidente. Há pouco você citou nosso amigo Sérgio Amadeu da Silveira, a questão de como compreendermos esse universo também ali dos algoritmos, como desmistificarmos um tanto esse universo, um tanto difícil, né, para quem está no campo da comunicação. Eu gostaria só de fazer um apontamento e gostaria de te ouvir. Você fala agora, numa resposta recente, agora nesse comentário posterior à apresentação, sobre matrizes culturais no plural, portanto, né, e bastante profundas, intensas, que a gente tem no Brasil, na América Latina como um todo. E eu também fiquei a pensar, desde o início da sua fala, sobre a dimensão da dialética dessas tantas matrizes, dessas tantas experiências, dessa diversidade que nós temos e das disputas hegemônicas que nós temos nesses jogos no Brasil. Então, eu gostaria de te ouvir um pouquinho até que ponto esse enfrentamento ao tecnofascismo, a essas dinâmicas tecnofascistas, não nos coloca numa dicotomia entre nós e eles, num tempo em que parece nós estamos na academia, assim como na política, numa certa enfim, numa simplificação em alguns momentos que nos coloca apenas num jogo sem o que é a profundidade da dialética, que não é só o confronto entre duas partes, né? Quando agora há pouco você, inclusive, se refere aos povos originários e tudo, mas enfim, nós somos muito diversos. Há pouco você pontua o calor, o frio, mas é muito mais do que isso, você sabe muito bem. Enfim, queria te ouvir um pouquinho sobre como pensar comunicação, educação, tecnologia, informação nesse universo tão diverso. É um pouco isso que eu gostaria de te ouvir a partir das suas provocações. Obrigado. Obrigado, Lan. De fato, temos uma multiléctica, né? São dialéticas múltiplas que se atravessam e se combinam. Então, por exemplo, a construção de determinada figura neofascista, autoritária, nós observamos como ela tem raízes profundas numa história escravocrata, numa história colonial,
O Éric Torrijos colocava ontem essa necessidade de incorporar a vertente decolonial, que eles chamam, para a investigação crítica, e, de fato, precisamos também dialogar e trazer, inclusive na Cátedra Matelar, a vertente decolonial, que tem muita presença pela força dos Estados Unidos, do pensamento crítico dessas comunidades nos Estados Unidos e que tem influenciado as comunidades que não têm uma institucionalidade forte, como no caso brasileiro, para o campo. Então, o decolonial é importante e essa matriz está presente. A matriz agonística, né? Ou seja, como essa vertente de combate, de guerra, de luta, que tanto no Grenal, aqui no Sul, entre colorados e gremistas, no futebol e tudo que gera de bilhões de euros e de dólares, essa matriz agonística, né? Essa presença nos videojogos, né? Eu me pergunto, eu lembro quando apareceram os cibercafés e apareceram as lan houses, apareceu uma aqui no shopping Iguatemi, em Porto Alegre, e já nas vilas e nas favelas começaram nas garagens a colocar suas lan houses e pesquisávamos como os adolescentes gastavam os seus pequenas poupanças, aquilo que tinha para comprar um sorvete, algo, em estar nos videojogos, né? Estar aí combatendo e ganhando e perdendo e etc. Então, a figura do capitão, esse capitão atualizado, esse capitão geral, essa figura grotesca, essa figura que expressa de modo direto uma série de marcas que são parte de nossas culturas brasileiras e latino-americanas, né? E aí a crítica, então, não pode passar simplesmente pela crítica de aqueles que sentimos a indignação de observar formas que pensávamos que tinham sido superadas na existência política, na existência social, senão é a necessária pesquisa do porquê, né? Ou seja, por que chegamos a ter mais de 57 milhões de pessoas apoiando algo como isso? Hoje temos a perspectiva também dessa confrontação com um número significativo de pessoas. E nesse conjunto de pessoas foi muito doloroso encontrar pessoas boas, pessoas queridas, pessoas que temos acompanhado durante as últimas décadas, que optam por apoiar esse tipo de alternativas e de fenômenos. Então, a pesquisa e a crítica têm que quebrar essas lógicas dicotômicas. Não podemos, como mal ensinam nas receitas e nos esquemas dos cursos de jornalismo, tem que escutar os dois lados. Nunca existem dois lados, existem múltiplos lados, múltiplas facetas. Então, na pesquisa, precisamos de aquilo, e tu chama atenção muito bem, porque tem uma tendência facilista a cair na dicotomização, simplesmente na denúncia ou na ação e reação, né? E a pesquisa em comunicação, nesse sentido, tem muito a contribuir na riqueza dessa crítica complexa. Ok, obrigada. O professor Pedro Gilberto. Bom dia. Parabéns pela tua exposição. Eu gostaria de fazer um comentário, mas ouvir também a tua opinião a respeito. Não vou falar sobre a questão do outro modo de ser no mundo, que eu vou deixar para tarde, que eu tenho que falar. Mas eu queria dizer o seguinte, na década de 80, eu me lembro que participei de um evento em Curitiba, promovido por uma organização ecumênica de comunicação e religião, e participou alguém que veio do CELADEC do Peru. Até me lembro o nome dele, Matias Preisberg. E tinha nessa reunião pessoas, líderes de várias religiões. E o interessante é que, na hora do debate, foram esquecidas as divisões confessionais
estabelecido uma outra, digamos assim, filiação. Os que eram a favor da teologia da libertação, de um lado, não importa a religião, contra os que eram contra a teologia da libertação, não importa a religião. Né? Importava. Então, o que eu diria hoje, ouvindo a tua exposição, ouvindo a exposição da menina, como é que é o nome dela? Leila. Bom, e a Leila, né? Isso, a Leila. Desculpe, Leila. Eu me pergunto o seguinte, será que hoje nós não estamos também vivendo um momento de um pouco de superação dessa dicotomia que tu falaste, esquerda e direita, e ver que as pessoas se dividem entre, eu vou simplificar, mas não é só isso, entre racistas e não racistas. Entende? Quer dizer, os que são a favor de segregação, de exclusão do negro, exclusão de gênero, exclusão de, enfim, de tudo, e os que são os defensores. Né? Isso traz alguma coisa diferente. Me lembro que quando, lá pela década de 1990, mais pela metade, ou quase 2000, eu estive em Moscou, né? E naquele momento estava lá o Putin, mas ainda hoje ele é né? É um expoente da esquerda, etc. O grande problema e a grande briga que havia em Moscou eram os estudantes que estavam na Universidade de Moscou vindo do terceiro mundo. Eu lembro que tinha os estudantes peruanos, onde eles sofriam, digamos assim, rejeição, segregação, eram assassinados e a polícia não cuidava. A polícia não se interessava em defendê-los. Então, me pareceu... Agora, eu pergunto para vocês, será que essa minha percepção ela tem algum fundo real ou eu estou delirando? Tá? Obrigado. Obrigado, Pedro. Eu vou falar rapidamente, porque já passamos bastante da hora. Mas, de fato, não é que as definições políticas e os posicionamentos políticos tinham perdido sentido, né? Eu acho que eles se renovam, se transformam, se atualizam, e temos fascismos, o neofascismo está aí, né? E aí são as críticas devidas à complexidade dessas emergências. A Jean-Marie Le Pen, por exemplo, capturou e sequestrou muito dos princípios dos partidos social-democratas, dos partidos socialistas, para montar seu programa de governo. Mas isso não significa que ela deixe de ser neofascista, senão que precisamos trabalhar essas imbricações. Eu acho que o ecumenismo, que temos uma figura central, desde João 23, não tivemos uma figura tão potente e tão importante como o Papa Francisco, né? Eu acho que é uma referência ética, filosófica e política mundial, nesse sentido de uma transformação outra para nossas comunidades e nossos pensamentos. O diálogo, crucial, e a necessidade de ter uma flexibilidade e um aprendizado, inclusive, dos saberes instrumentais, né? Saber não essa crítica destrutiva, né? Sino o que eles nos ensinam, o que eles nos possibilitam. Obrigado, Pedro.